Você conhece alguma pessoa que você fala, nossa, que personalidade difícil que ela tem? Ela sempre foi assim, muito difícil de lidar, muito agressiva, muito instável, você não sabe o que esperar. Parece que ela oscila. Difícil conviver com essa pessoa, seja no trabalho, seja até de repente um familiar ou amigo. Você sabia que às vezes a personalidade, ela pode ser um transtorno psiquiátrico e existe inclusive um rol de diagnósticos psiquiátricos chamado transtornos da personalidade. Então, se você quer saber mais sobre esse tipo de transtorno psiquiátrico, assista o vídeo até o final. Oi pessoal, Dr. Labinas por aqui, tudo bem? Vou falar sobre os transtornos de personalidade hoje. A gente tem esse rol de tipos de personalidade que muitas vezes são tão desviantes e tão acentuadamente fora do padrão esperado e que geram grande sofrimento para si e para outros, que eles são chamados de transtornos da personalidade. Alguns, como o borderline, o narcisista e o psicopata, que é o antissocial, são muito conhecidos, mas existem outros que eu vou explicar para vocês, tá bom? Mas antes de assistir esse vídeo, não esqueça de se inscrever lá no Instagram, no Dr. Guilherme Labinas. Também tem o Instituto Labinas para que se você quiser seguir. E nas demais mídias, no TikTok, no YouTube, por exemplo, ou no Facebook, @Instituto Labinas. E lá no Telegram também tem o Saúde Mental e Bem-Estar. E se você também puder, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas consigam saber mais sobre esse transtorno de personalidade e a gente ajude muita gente nesse nosso Brasil tão carente de cuidados em saúde mental. Bem, vamos lá então. Primeiro eu vou falar a definição do transtornos de personalidade. Depois eu vou falar quais são os tipos de transtornos de personalidade para que você entenda. E aí, se você quiser saber mais sobre um, sobre outro, você vai me pedindo, eu vou fazendo vídeos especificando ainda mais cada transtorno da personalidade. Então, o que é o transtorno de personalidade? Os transtornos de personalidade são quando a pessoa ela tem alterações no seu comportamento altamente desviante do que é o esperado no ambiente sociocultural dela e ela também tem dificuldades internas, afetivas internas que geram grande sofrimento. Então é algo dela, do interno, do interior dela e também do seu comportamento que se desvia muito. E aí isso é visto em pelo menos 2 das 4 condições que eu vou ver, que eu vou falar para vocês. A primeira é cognição. De repente, quando os pensamentos, quando a forma como ela sente, quando ela verifica o mundo, como ela reage sobre o mundo mentalmente e também, inclusive intelectualmente falando, em termos de atenção também, é muito desviante do esperado. Enquanto o afeto é muito desviante do esperado. Então a pessoa ela tem um afeto diferente. Alguma coisa acontece, às vezes e a pessoa ela não consegue fazer uma interpretação afetiva, emocional muito boa sobre isso. Então tem pessoas que têm um afeto distante, por exemplo, parece que são sempre muito distantes do outro, com pouca empatia, com pouco interesse, com pouca reatividade. São pessoas que têm um terceiro, que é o impulso. Então são pessoas que são extremamente impulsivas, agem sem pensar, parece que não conseguem reagir com um pensamento, com um delay ali, né? Parar, pensar, refletir e agir. Então são pessoas às vezes muito impulsivas. E o quarto aspecto também muito importante é com relacionamento interpessoal. Afeto, cognição, relacionamento com outras pessoas e os impulsos são 4 características muito importantes. A pessoa tendo alteração em 2 delas já é um sinal. Lembrando que quando eu falo de relacionamento interpessoal, ele pode vir desde violência, agressividade, como até isolamento, pessoa que não tem interesse nas outras pessoas, que não tem interesse em conversar, que tem um jeito de viver muito distoante daquilo que é esperado. Quando a gente fala desses aspectos, também tem outras situações que são importantes defini-las. Normalmente esse padrão não é um padrão que a pessoa nunca teve e do nada em 4, 5, 6 meses ela acaba apresentando e aí você fala de transtorno de personalidade. Não. A personalidade é algo persistente. Então já se começa a pensar nesses transtornos da personalidade ali no final da adolescência e início da idade adulta. De modo geral, grande parte dos transtornos da personalidade, eles só são diagnosticados após os 18 anos. A gente abre a exceção para o transtorno da personalidade borderline, que às vezes, dependendo da gravidade e intensidade, depois dos 16 anos já pode ser dado esse diagnóstico. Mas, de modo geral, a gente coloca esse diagnóstico acima dos 18 anos. Mas a pessoa já começa a demonstrar alterações comportamentais ali por 15, 16 anos, que vão indicando que a trajetória dela talvez se torne um transtorno da personalidade, tá bom? Então isso é importante porque existe a persistência desse comportamento. E a persistência desse comportamento tem que ser em diversas situações. Não é que ela é assim só em casa, ou é assim só no trabalho, ou é assim só com os amigos. Não. Você vai ver que é um jeito que ela se comporta socialmente
nos mais diversos aspectos e que isso não tem influência direta por uma doença, por uma outra doença clínica ou psiquiátrica ou de clínica psiquiátrica ou até pelo uso de substâncias. Então se você falar, não, porque a pessoa fica impulsiva, agressiva, agitada, porque ela usou cocaína, isso não serve. Ela tem que ter esse tipo de comportamento não só pelo uso de substância, tem que ter esse comportamento de uma maneira persistente. Esse tipo de condição gera muito sofrimento social, porque são pessoas que muitas vezes não interagem, ou que são pessoas que às vezes interagem de um jeito muito exagerado, ou são pessoas que têm pouca empatia pelo outro, ou são pessoas que maltratam os outros, ou são pessoas que são muito dependentes das outras pessoas. Algumas são tão rígidas, são obsessivas e compulsivas que também não conseguem viver de uma maneira sociável, adequada, porque estão sempre muito preocupadas com as coisas ao seu redor. Tem pessoas que evitam o contato social, tá? Então, nesse sentido, como tem vários tipos de personalidade, os estudos, e principalmente o DSM-5, que é o grande manual de diagnóstico em psiquiatria, ele dividiu em classes. Ele dividiu em clusters, que são grupos, o grupo A, o cluster A, o grupo B, o cluster B, e o grupo C, o cluster C. E aí, eles colocam esse grupo A, eles reúnem pessoas com comportamentos muito parecidos, pessoas que têm comportamentos ditos por eles como esquisitos, como diferentes, muito diferentes do esperado para a sociedade. Quais são esses do grupo A? O paranoide, o esquizoide e o esquizotípico. De modo geral, são pessoas, por exemplo, o paranoide é um transtorno de personalidade em que a pessoa, ela sempre acha que as pessoas vão fazer algo contra ela, ela está sempre muito questionando o que está acontecendo, questionando se as pessoas podem, de repente, maltratá-lo, maltratar seus familiares. Pessoa muito persecutória em relação aos outros. A pessoa com esquizotípica e esquizoide são pessoas com comportamentos mais estranhos, mais aberrantes, um jeito de se socializar, um jeito de falar muito atípico, de se vestir muito atípico, e às vezes também elas podem fazer momentos de quadros mais alucinatórios e até delirantes e depois retornam ao padrão basal. Então as pessoas com comportamentos realmente muito distoantes, muito estranhos perante o ambiente sociocultural dela. Existe o cluster B, e o cluster B é o cluster onde mais as pessoas vão ao psiquiatra, ou então estão mais associados à violência, mais associadas a presídios, né? Porque são pessoas que às vezes têm comportamentos tão agressivos na sociedade que são presas, e algumas delas, elas são inclusive dentro de alguns serial killers. Calma, vou explicar mais. Existe dentro desse grupo de transtornos de cluster B, existe o antissocial, muito conhecido como psicopata, sociopata, o narcisista, muitas pessoas se reclamam do narcisismo por conta dos relacionamentos abusivos, o borderline, que são pessoas muito instáveis, com muita oscilação de humor, e os histriônicos, são pessoas exageradas, teatrais e muitas vezes superficiais no modo de lidar com o outro. Por que eu falei de presídios, de violência? Porque principalmente o sociopata, né, o antissocial, é uma pessoa que ela é pouco empática, não tem interesse em saber do outro, muito agressiva, violenta, e às vezes alguns serial killers têm esse comportamento antissocial e são famosos por isso, né? Então é um diagnóstico, o cluster B, eles são do que a gente chama de emocionalmente instáveis. Então a pessoa com antissocial, por conta dessa instabilidade da empatia, da agressividade e tudo mais. Temos o narcisista, que é uma pessoa que sempre acredita que ela é o centro das atenções, que ela tem mais direito que as outras pessoas, que ela é melhor que os outros, que ela é mais influente que os outros, e ao mesmo tempo ela acaba causando muito abuso psicológico nas pessoas ao seu redor. Então muitas vezes os narcisistas são pessoas abusivas. Existe o histriônico, que são pessoas que oscilam bastante de humor, que elas são superficiais no contato, são muito exageradas, são muito teatrais, tendem a tolerar muito pouco a frustração. Existe o borderline, talvez o mais conhecido de todos, são as pessoas com instabilidade do comportamento, distorção de autoimagem, comportamentos automutilatórios, suicidas, com baixa tolerância à frustração também, e com bastante oscilação de humor, de irritabilidade, e essa deficiência nas relações interpessoais, além de uma sensação crônica de abandono. Então aqui são as pessoas do cluster B, são os que mais, de modo geral, mais aparecem dentro dos consultórios médicos, das clínicas e tudo mais. E finalmente existe o grupo C, o cluster C de pessoas, que são os quadros de transtorno de personalidade do tipo ansiosos, onde temos o evitativo, o dependente e o obsessivo compulsivo. O evitativo é aquela pessoa que tem medo do contato, evita o contato porque acha que pode ser criticada, mas isso como um padrão persistente. Então, é uma pessoa que tende normalmente a ficar mais enclausurada em casa, tende a não se socializar com frequência, justamente pelo desconforto que sente
quando está na sociedade. Existe a pessoa dependente, que é uma pessoa que ela não consegue planejar, fazer as coisas, executar as coisas sem a aprovação de uma figura. Normalmente um marido, um pai, uma mãe, em que precisa dar o aval para todos os comportamentos e para a maioria dos comportamentos mais intensos ou a maioria das realizações que a pessoa pretende desejar. É uma pessoa que tem dificuldade de fato em sair de casa e conseguir viver a vida de uma maneira independente. E por último, o obsessivo compulsivo, que não é igual ao toque, mas são pessoas que têm um padrão persistente de rituais em casa e querer que as pessoas elas ajam sempre da forma como ela quer. Então a organização, a limpeza, as situações precisam ser do seu jeito, e quando não são do seu jeito ela fica muito agressiva, se irrita com facilidade, briga, e acaba que as pessoas ao seu redor muitas vezes se tornam dependentes desse funcionamento dessa pessoa. Bem, esses são os transtornos da personalidade, são muito variáveis na sociedade. Como eu disse, o cluster B são os mais frequentes. Tem estudos que falam que até 10, 15% das pessoas que vão em clínicas psiquiátricas têm algum transtorno de personalidade do tipo B, tá bom? É isso. Se vocês quiserem que eu fale sobre cada um desses transtornos de personalidade de uma maneira ainda mais profunda, manda mensagem, comenta aqui que eu explico para vocês. Não esqueça de me seguir no @Instituto Labinas e no Dr. Guilherme Labinas, Dr. Guilherme Labinas lá no Instagram, e também curta, compartilhe e comente aqui, tá bom? Um grande abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.